Bom, pessoal, então vamos dar prosseguimento à revisão da objetiva de G1. Agora vamos falar da questão 5, fazendo então uma retomada agora de uma questãozinha aí. A gramática tradicional faz distinção entre oração principal e subordinada. Entretanto, autores como Perini e Castilho argumentam que a oração principal será completa sintaticamente, seja simples ou complexa, o que neste caso torna complicada a visão da gramática tradicional sobre a oração principal. E logo, é mais apropriado chamar essa principal, por enquanto, de subordinante, porque subordina uma outra oração, ou de matriz, porque a ela uma outra oração irá se filiar. O mesmo raciocínio, então, que temos com lojas e restaurantes, que tem matriz e filiais. A matriz é hierarquicamente superior à filial. Assim será matriz, oração matriz, aquela com o verbo que demanda sujeito com relação à oração com sujeito. Aquela com o verbo que demanda objeto com relação àquela com objeto. Aquela com sintagma nominal, adjetival ou adverbial, predicador em relação à oração completiva nominal. Aquela com sintagma nominal modificado por uma oração adjetiva. Qualquer oração a que se refira uma oração apositiva. Aquela com sintagma verbal, adjetival ou adverbial modificado por uma oração adverbial. A oração subordinada, então, ela é dependente sintaticamente da matriz, a subordinante. E essa dependência pode ser mútua quando for substantiva, ou seja, a oração subordinada desempenha um papel de argumento, lembrando sujeito, objeto, complemento nominal, predicativo. Ou essa dependência pode ser unilateral, quando a oração subordinada desempenha um papel de adjunto, como é o caso de uma oração adjetiva de uma oração adverbial. Assim, será subordinada a oração subjetiva com relação àquela com o verbo que a demanda, objetiva com relação àquela com o verbo que a demanda, completiva nominal com relação àquela com o termo substantivo, adjetivo ou advérbio que a demanda, a positiva com relação àquela com o sintagma que se refere, a predicativa com relação àquela com o verbo de ligação que a demanda, a adjetiva com relação àquela com o sintagma nominal que ela modifica, a adverbial com relação àquela que ela modifica. Nossa questão, então, pedia para indicar em qual dos períodos abaixo a oração destacada é subordinante. Para essa questão, então, era preciso identificar a única alternativa correta, que será aquela alternativa em que a oração entre colchetes subordina outra, isto é, em que a oração entre colchetes é matriz com relação a uma outra oração. Alternativa A. Os universos de Game of Thrones e Harry Potter, dois dos que têm os fãs mais apaixonados, se encontraram durante uma fala do primeiro episódio da 7ª temporada da série da HBO, que estreou neste domingo 16. A primeira coisa, então, é identificar os verbos e a natureza deste. No caso, temos 3 verbos: ter, encontrar e estrear. A oração em destaque entre colchetes se encontra entre vírgulas, dois dos que têm os fãs mais apaixonados, o que podemos já usar como uma pista com relação ao restante dessa oração complexa. Se a eliminarmos, por exemplo, não haverá ônus para o restante do ponto de vista sintático. Os universos de Game of Thrones e Harry Potter se encontraram durante uma fala do primeiro episódio da 7ª temporada da série da HBO, que estreou neste domingo. Percebem que não há um problema do ponto de vista sintático? Esta oração, então, ela é uma oração
apositiva, subordinada, substantiva, apositiva, pois é uma informação extra, uma digressão sobre o restante. A alternativa B, correta, a alusão foi rápida, mas os que conhecem bem a história do jovem bruxo sacaram a referência e comemoraram nas redes sociais. Primeira coisa que podemos perceber ali é a alusão foi rápida, primeira oração, e depois uma conjunção adversativa introduzindo, então, uma oração adversativa. E é sobre esta que iremos nos debruçar. Temos 4 verbos: ser, conhecer, sacar e comemorar. Esses 2 últimos pertencentes à oração destacada. Eles são verbos pessoais, precisam de sujeito e têm o mesmo sujeito, o pronome os. Sacar é um verbo transitivo, ou seja, precisa de objeto, e este objeto é a referência. Comemorar é intransitivo. Do ponto de vista sintático, então, essa oração está completa. Verbo pessoal precisa de sujeito, temos sujeito. Tem verbo transitivo que precisa de objeto, tem objeto. Então, sintaticamente completa. Entretanto, há uma oração dentro dela, lembrando que começaria então ali no mas, né? E esta oração que conhecem bem a história do jovem bruxo. Esta oração, que conhecem bem a história do jovem bruxo, vai restringir esse universo dos fãs das 2 séries. E, portanto, uma oração adjetiva, restritiva. Logo, essa oração é dependente sintaticamente daquela cujo núcleo está destacado ali. Sacaram e comemoraram. Portanto, essa oração destacada, ela é a matriz subordinante com relação aos que conhecem bem a história do bruxo. E esse destaque foi feito para fins pedagógicos, para auxiliá-los nessa identificação. Portanto, essa é a nossa alternativa correta, porque o que está destacado é a oração matriz com relação a uma outra, que seria que conhecem bem a história do jovem bruxo. Alternativa C, uma outra alternativa incorreta. Nela temos 4 verbos: lembrar, levar, com uma locução verbal, pedir, segurar, são os verbos dela. A oração em destaque, que está levando uma vida bem difícil na cidadela, é iniciada pelo termo que. Ao analisarmos, podemos perceber que esse que está retomando Samuel Tarly, que é um único personagem dentro do universo de Game of Thrones e da série e de livros. Portanto, esse é um pronome relativo, retomando um nome, e essa informação está trazendo algo extra sobre este personagem, portanto, uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. O que significa que essa oração é dependente sintaticamente de um sintagma da outra oração, a sua matriz, que seria em que o personagem Samuel Tarly, cujo nome do autor John Bradley West, que está levando uma vida bem difícil na cidadela, pede acesso à área restrita da biblioteca enquanto segura órgãos que o arquimestre Ebrose está dissecando. Alternativa D. Temos 6 verbos: tornar-se, contar, descobrir e novamente criar. Criar, guardar e novamente criar.
A oração destacada é a última dessas 6, que os criou. Este verbo criar é pessoal e transitivo. O pronome os vai desempenhar o papel de objeto, criar algo. Enquanto o pronome relativo, que, vai desempenhar o papel de sujeito e retoma a palavra e retoma bruxo, que pertence à oração matriz. Então, este pronome relativo, introduzindo esta oração, nos dá já uma boa pista do que se trata esta oração. Ela é uma oração relativa, portanto, subordinada a outra oração. A oração em que se encontra o bruxo, ela desempenha o papel de adjunto adnominal. Ela é adjetiva, porque como há outros bruxos dentro desse universo, ela se refere a um elemento, a um bruxo dentro do conjunto dos bruxos. É uma oração, portanto, adjetiva restritiva. A última alternativa, também uma alternativa. Na última alternativa, então, aqui, temos 2 verbos, perguntar e funcionar. A oração destacada é como funciona este processo, introduzida pela conjunção, pelo pronome interrogativo, como, que aqui está numa pergunta indireta. Funcionar é núcleo da oração. Ele é um verbo pessoal e transitivo, ou seja, ele precisa de sujeito. Esse processo funciona, é sujeito do verbo. Para termos mais pistas, então, vamos analisar o outro verbo dessa oração complexa, perguntar, que é um verbo pessoal, ou seja, precisa de sujeito, e seu sujeito, riddle. E é um verbo bitransitivo, isto é, precisa de 2 objetos, 2 complementos verbais. Perguntar algo a alguém ou perguntar a alguém algo. Então, perguntar ao professor Sloborn, sujeito indireto. E perguntar como funciona este processo, o objeto direto. O que significa termos um objeto indireto e um objeto direto oracional. Isto é, esta oração, como funciona esse processo, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Outra das alternativas incorretas.